vejo assim, queridos, que o quebrantamento na vida da pessoa, ele é importante. E existem ambientes que o ambiente é propício para um quebrantamento, né? É o som, as luzes, alguns ambientes sugestivos, que a pessoa entra ali e acaba entrando naquela onda e se quebranta e chora, enfim. Mas o que eu estou falando é que você tem um quebrantamento individual. E nem sempre quebrantamento é chorar. Eu penso assim que a questão da adoração e do louvor, Deus conhece o nosso coração. Até porque nós não estamos desconectados do Senhor. Ele conhece tudo que se passa na nossa vida. Nós estamos conectados com Ele permanentemente. Amém? Em todo instante nós estamos conectados. Ou é numa palavra que nós dissemos para Ele, ou algo que nós escutamos e testifica dentro de nós, o nosso espírito, que sabemos, né, que somos filhos de Deus, como diz a Escritura, algo que testifica dentro de nós a presença dEle conosco, algo que confirma, ou as várias faces da voz de Deus dentro de nós, ou as várias maneiras que Deus fala conosco. Mas eu creio assim que nós devemos ativar esses momentos, né, de comunhão, esses momentos que a gente fica juntos, para que você não seja conduzido por ninguém, que você seja conduzido pelo próprio Espírito. Mas quando nós cantamos uma canção para o Senhor, tem que ter uma outra motivação. Na letra, na melodia, no nosso agir, na nossa disposição corporal. Não pode ser algo mecânico, tem que ser algo espontâneo. Um caminho vivo e novo foi aberto já. No sangue de Jesus você tem acesso direto, você não precisa de mim. Você pode, em qualquer momento do dia, na sua casa, levantar suas mãos e adorar a Deus e dizer alguma coisa para Ele, ou não dizer nada. Tudo vai da sua própria maneira de ser e sua expressão corporal. Mas esses momentos juntos são diferentes. Se aquilo que for falado aqui não entrar em você e você não praticar, não vai mudar nada. A gente vai vir a semana que vem de novo, vai ouvir outras coisas, vai ouvir eu batendo na mesma tecla várias vezes, mas não vai mudar. Então, o Evangelho é muito dinâmico, né? O Evangelho tem a ver com as nossas percepções. Tem a ver com as nossas percepções individuais do que está acontecendo no mundo espiritual, do que está acontecendo no nosso próprio mundo interior, porque Deus fala aí com você. Isso tudo vai daquilo que você tem posto para dentro, das prioridades que você tem, da administração que você faz dentro de você, daquilo que você multiplica em você. E esse texto que eu vou ler aqui fala dessa multiplicação. A multiplicação daquilo que tem na sua mão, que foi colocado para você, que foi colocado na sua vida. A parábola aqui dos 10 talentos, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 14. O importante é o que Jesus e o Evangelho tentam nos ensinar através dessa parábola. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. O Senhor nos confia os seus bens, nos confia os seus tesouros. O que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, antes ajuntai tesouros nos céus. O Senhor confia na nossa mão os seus tesouros.
Quando aqui nesse texto vai falar em talentos, fala em dinheiro. Fala em dinheiro, o talento era uma moeda da época. E ele diz assim: esse senhor, ausentando-se, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Jesus esteve nessa terra, palmilhou nessa terra, trouxe o Evangelho, nos ensinou a Boa Nova, nos ensinou o caminho de ser discípulo de Jesus e ausentou-se e confiou nas nossas mãos os seus bens. Quais tesouros? Os tesouros do reino de Deus, os tesouros dos céus, os tesouros da vida em Deus, os tesouros do Evangelho, os tesouros da boa notícia. Esse Senhor deu a um 5 talentos, 5 medidas, e a outro 2 talentos, e a outro 1. Então ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus colocou algo na sua mão, de acordo com a sua capacidade de gerenciar, com a sua capacidade de administrar. E como você está administrando os tesouros de Deus, os tesouros do Evangelho? Como você está administrando a riqueza do Evangelho que Deus colocou na sua mão? Quer seja muito, quer seja médio, quer seja pouco, Ele colocou algo. Ele distribuiu algo para mim e para você. Ele deu uma medida. Assim como Paulo diz, Deus colocou na nossa mão uma medida de fé. Nós precisamos multiplicar a medida do Evangelho que nós recebemos, a medida da graça de Deus que nós recebemos. Aí ele começa a dizer no texto o que cada um fez, de acordo com a sua capacidade. É que nem a parábola do semeador, né? Que saiu a semear e pegou a semente e semeou. Umas caíram na beira do caminho, outras caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos e outra caiu na terra boa. E as que caiu na terra boa, que é o caso aqui, o Evangelho caiu na terra boa do meu espírito e do seu espírito. Amém? Amém? O Evangelho caiu nessa terra, do seu espírito. E ela produz a 30, a 60 e a 100. Por que ela produz diferenciado? Porque ela produz de acordo com a sua capacidade. Que Deus não coloca nada na sua mão que você não tenha capacidade de gerenciar. O que tem na sua mão, seja pouco, médio ou muito, você tem capacidade para gerenciar. Por isso que Ele colocou para você. E você tem que trabalhar. Porque quando você trabalha o Evangelho, quando você multiplica o Evangelho, quando você multiplica os valores do reino de Deus na sua vida, vai frutificar. Amém. De alguma forma. Vai frutificar a 30, a 60 e a 100. De acordo com a capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. O que você fez com o que você recebeu? Você está negociando? Você está trabalhando isso na sua vida? Você está trabalhando o Evangelho na sua vida? Você está multiplicando? Você está rompendo limites do Evangelho que você recebeu? Ou você está apenas estagnado em um lugar e não saiu a fazer nada em relação ao Evangelho? Nós precisamos multiplicar o Evangelho em nós. O que receberá 5, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, dobrou, multiplicou.
frutificou no Evangelho. Ele aumentou o depósito do Evangelho na sua própria vida. É isso que nós temos que fazer, aumentar o depósito do Evangelho em nós, multiplicar, dobrar. Aqui diz que dobrou. Eu creio que você pode triplicar tudo que você recebeu de acordo com a sua capacidade. A 30, a 60 e a 100. Podemos ser melhores em relação ao que recebemos do Evangelho. Nós estamos em constante transformação. O reino de Deus é dinâmico, o reino de Deus é volátil, o reino de Deus caminha. O reino de Deus anda. Temos que andar, temos que negociar, temos que trabalhar. Trabalhar principalmente o Evangelho em nós. Os tesouros de Deus em nós, o que Ele colocou na nossa mão, o que Ele nos entregou, o que Ele nos confiou. Do mesmo modo, o que receber a 2 também saiu de acordo com a sua capacidade, negociou e aumentou para 4, dobrou. Mas tinha um aqui, diferente dos outros, que recebeu apenas uma pequena quantidade e não fez nada com o que recebeu. Ele temeu, escondeu o dinheiro do seu senhor, escondeu, abriu uma vala, uma cova e guardou o dinheiro lá. Não multiplicou. A questão não é o quanto você tem. É o que você tem, é o que precisa ser multiplicado. Ele escondeu o bem que Deus tinha colocado na mão dele. Ele escondeu o tesouro de Deus. Qual o tesouro de Deus que você recebeu dentro de você? A vida nova, o Espírito Santo, a novidade de vida, o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a compaixão, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Quais os tesouros que estão aí que precisam ser multiplicados, serem aumentados no seu interior? Quais são? Depois de um tempo o Senhor voltou e foi prestar conta com eles. Ao que tinha recebido 5 e ao que tinha recebido 2, ele chamou e disse assim: cadê o que vocês granjearam? Qual é o fruto do trabalho de vocês? Qual é o fruto do Evangelho na sua mão? E eles disseram: está aqui, ó, eu ganhei 5, mas estou te entregando 10. E o outro: eu ganhei 2, estou te entregando 4. E ele disse para aqueles 2 servos: servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que você recebeu, e sobre o muito te colocarei. E chegando, o que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo. Primeiro, ele não conhece de fato o seu Senhor. Você conhece a Deus? Você conhece o seu Pai? Aqui o rapaz está dizendo que eu, sabendo que eras um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo de ti, escondi na terra o que é teu, e aqui está, aqui tens o que é teu. E ele disse: servo mau e negligente, você sabia que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho? Cumpria então que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o que ele tem e dá para aquele outro que tem 10. Lá no livro de Lucas, na parábola das 10 minas,
Lucas 19:11, que é uma parábola semelhante a essa. Com relação aos servos, ele disse assim, ao primeiro e ao segundo, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, você terá autoridade sobre 10 cidades. E ao outro, terás autoridade sobre 5 cidades. E quando veio o terceiro e devolveu o talento, aqui nesse caso, tinha sido embrulhado no lenço, lá na outra parábola, tinha sido enterrado. Aqui ele diz, eu tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca eu vou te condenar. Se você sabia que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeio, por que não pusesse meu dinheiro no banco e então, na minha vinda, quando eu viesse prestar conta com você, você receberia com juros? E ele diz ali no versículo 26, eu vos declaro que todo aquele que tem, se lhe dará, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem tem, é dado. A quem mais é dado, mais é exigido. A quem é dado, é acrescentado. Mas aquele que não faz nada com aquilo que recebeu, até aquilo que recebeu lhe será tirado. Vai ficar sem nada. O que você tem feito em relação ao Evangelho de Jesus? O que você tem feito em relação àquilo que você recebeu da Boa Nova? Você tem multiplicado? Você tem granjeado? Você tem trabalhado no sentido de você enriquecer o reino de Deus em você? Enriquecer o seu ser dos tesouros de Deus? Essas parábolas são de gerenciamento do reino de Deus em você, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. É aí que o reino de Deus precisa ser multiplicado. É aí que a semente que germinou, ela tem que frutificar. Naqueles padrões de capacidade a 30, a 60, a 100, porque você tem uma capacidade para multiplicar isso. Nós precisamos multiplicar em nós as virtudes do Evangelho, as virtudes de Cristo. Nós precisamos multiplicar em nós, fazer com que o fruto do Espírito Santo apareça. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25. Aqui nesse texto tem algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Diz assim, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe anoitecer, sei que você resolva o que você tem que resolver, com quem quer que seja. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca a palavra torpe, e sim unicamente as que forem para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça àqueles que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, irmãos, sede uns para com os outros, benignos, bondosos, compassivos, com muita paciência, perdoando uns aos outros, como também Cristo
nos perdoou e nos redimiu e nos lavou e levou os nossos pecados e levou as nossas transgressões. Sede imitadores de Deus, como filhos, andai em amor. É isso que precisa multiplicar. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Aumente o seu amor. Filipenses 1:9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para você provar coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, para o dia que Cristo se manifestar a você, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essas coisas, meus irmãos, elas contribuem para o crescimento do Evangelho, para a multiplicação de vida em nós. Eu estava assistindo um filme e vi uma frase naquele filme, a frase que ficou na minha mente esses 2 últimos dias aí: o amor é capaz de tudo. A frase era: ele vai conseguir, ela vai conseguir, porque ela ou ele são guiados pelo amor, e o amor é capaz de tudo. Quando você é guiado pelo amor, o amor faz tudo o resto. Amém. O amor é capaz de tudo. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. O amor, ele é perfeito. O amor é capaz de tudo. Mas se eu não tiver amor, nada aproveita. Porque o amor é paciente, tem paciência. O amor é benigno, ele é bondoso. O amor não tem ciúmes, ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se jacta, ele não se incha, porque o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se, ele folga-se com a verdade quando tudo está no seu devido lugar. É isso que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, ele jamais acaba. Amém. Colossenses 2,6: assim como recebestes a Cristo, ande nele, nele radicados, nele edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Olha quanta coisa do Evangelho tem que ser multiplicada. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, o fruto que precisa ser manifestado na nossa vida, a multiplicação desse fruto do Evangelho, que é amor, alegria, a paz tem que ser aumentada, o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o controle, o domínio próprio, o autocontrole. Contra tudo isso não tem lei. E aqueles que são de Cristo, estão em Cristo, crucificaram a sua carne, as suas paixões, as suas concupiscências, e andam agora dessa forma, multiplicando o reino de Deus dentro deles. E por fim, eu gostaria de ler um texto aqui de Pedro no capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Por isso mesmo, queridos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Tudo termina no amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Porque estas coisas todas que eu tenho falado para vocês, existindo em nós e aumentando, sendo multiplicadas, porque foi colocado em nossa mão todos esses valores do reino de Deus, e foi dado capacidade por Deus para que nós multipliquemos isso. Isso em nós aumentando faz com que a gente não seja inativo. O que é uma pessoa inativa? Parada, que não tem ação. Diante de uma circunstância, ela não tem ação, a ação do Evangelho. Essas atitudes que eu estou falando aqui são atitudes de ação no Evangelho que a gente precisa praticar todos os dias, para que você não seja inativo, nem infrutuoso, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer a Jesus? Esses são os atributos de Jesus. Tudo que estamos falando aqui são atributos do reino de Deus. São os atributos que Cristo veio nos ensinar, para que nós vivamos e cresçamos e aumentamos na fé e juntamos tesouros do reino de Deus em nós. O Senhor vai prestar conta dos tesouros do reino de Deus que você recebeu. Se você multiplicou, dobrou, triplicou ou enterrou. Recebeu aquilo, mas não multiplicou. Tem muita coisa que tem que ser multiplicada em nós. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição. Você é eleito de Deus. Você é eleito de Deus. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto você procedendo assim, você não tropeçará em tempo algum. E onde você tropeça? Diga para mim. Se não é no seu dia a dia, se não é nos seus relacionamentos, é no trato com gente que a gente tropeça. E aí, como é que está o domínio próprio? O autocontrole, a mansidão, o tempero, a paz, ser longânimo, ser misericordioso. Como é que está isso na nossa vida? Está em nossa vida aumentando? Ou está nos deixando inativo porque nós não estamos multiplicando? Você é confirmado na fé, não é porque você vem na igreja. Você não é confirmado na fé porque você se diz cristão ou de alguma religião. Você é confirmado na fé do Evangelho quando o Evangelho funciona na sua vida. Eu sou confirmado na fé quando o Evangelho funciona para mim. Por isso, irmãos, procure com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirme o Evangelho na sua vida. Porque você procedendo dessa forma, você não vai tropeçar em nenhuma circunstância, em nenhum problema, em nenhuma dificuldade, em nenhuma situação, nos seus relacionamentos. Porque é dessa maneira que nós entramos no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra forma.
que nós vamos fazer com tudo isso agora? O que você vai fazer com o que você recebeu? Vai multiplicar? Ou vai embrulhar num lenço? Ou colocar dentro de um buraco? Você tem, mas está lá enterrado. Você tem, mas está embrulhado. Ou você tem, recebeu capacidade, botou a sua capacidade de multiplicar isso para que isso se multiplique e isso sirva de tesouro tanto para você quanto para os outros. Para que isso te dê autoridade, como o texto que eu citei ali, você terá autoridade. Bem-aventurado aquele que persevera, porque aquele que persevera recebe a coroa da vida é autoridade. Quando nós multiplicamos nos valores eternos, nos valores de Deus, nos valores do reino de Deus, nós recebemos autoridade. Você tem autoridade. Persevere, você receberá autoridade. Multiplique esses valores na sua vida, mas não deixe embrulhado num lenço. Não deixe enterrado numa cova. Tudo que você está aprendendo, pratique. Porque se você não praticar, você será inativo e infrutuoso com relação ao reino de Deus. Amém? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Simples assim.